Evangelho de João, capítulo 17. A oração de Jesus pelos discípulos. Só o tema já nos traz aqui que Jesus orava. Então, a oração de Jesus pelos discípulos. Porque Jesus orava, irmãos? Ele não era Deus, não tomou a forma de homem, mas ele orava porque ele precisava deixar o exemplo para nós. Que nós, como seres humanos, precisamos de oração. Precisamos orar. E ele mesmo falou para a gente orar, para a gente não entrar em tentação. Então, se Jesus orou, nós temos que orar também. Amém? Versículo 1 diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Pode se assentar, irmãos? Jesus instrui aos discípulos, antes dele morrer pelos pecados de toda a humanidade, pelo pecado dos discípulos, ele instrui aos discípulos, e depois ele olha para o céu e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. Que hora é essa, irmãos, que era chegada? Era a hora de Jesus morrer por nós na cruz. Era a hora de Jesus morrer pelos nossos pecados. E Jesus diz: para que também o teu Filho glorifique a ti. Nós vemos que o Pai, ele anda em sintonia com o Filho. Assim como a gente vê em Jesus a glória de Deus, o Pai agora ia glorificar o Filho. Porque, irmãos, o Pai e o Filho trabalham em conjunto, porque eles são um só. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que trabalhar em sintonia com Deus. E qual que é a vontade de Deus? Que nós glorificamos o nome dEle. Como que nós glorificamos o nome de Deus? Se comportando como Jesus se comportaria, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor. E Jesus diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que também o teu Filho te glorifique, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Irmão, Jesus tem o poder da vida eterna. Foi dado através de Jesus o poder da vida eterna. Então, Jesus recebeu o poder de nos dar a vida eterna. Todo aquele que crê no Filho recebe a vida eterna. Olha o poder que Jesus tem. Olha quem é Jesus, o dono da vida. E não o dono da vida passageira, mas o dono da vida eterna. E diz mais: e a vida eterna é esta. Talvez você pergunte: o que é a vida eterna? Aqui está explicando. A vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiramente, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Para eu e você ter a vida eterna, conhecer a vida eterna, participar da vida eterna, nós temos que reconhecer Deus como o único Deus, e a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Se a gente não reconhece a Deus como o único Deus,
se a gente não reconhece a Jesus como o único Senhor da nossa vida e Salvador, a gente não tem a vida eterna. Então, irmão, o poder da vida eterna não está na nossa mão. O poder da vida eterna não está na mão do ser humano. O poder da vida eterna não está na mão do diabo, porque Jesus pegou a chave. O poder da vida eterna está em Jesus. O poder da vida eterna está em a gente crer em Deus e crer em Jesus Cristo. Crer em Deus como nosso Senhor, crer em Deus como nosso Criador, crer em Deus como único Deus e crer em Jesus como aquele que morreu por nós e pagou pelos nossos pecados, porque só através dele nós temos a salvação. E eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aqui nós sabemos que consumado é algo de cumprir, é de realizar. E o que Jesus fez? Toda a obra na terra que Deus deu para ele realizar, ele realizou. E quando ele diz lá na cruz, tetelestai, ou seja, está consumado. Sabe o que ele fez? Ele cumpriu a obra que o Pai tinha dado para ele realizar. E qual que era a obra de Jesus? Salvar a humanidade. Qual que era a obra de Jesus? Morrer pelos nossos pecados. Qual que era a obra de Jesus? Salvar, curar os enfermos, libertar os cativos. E Jesus realizou toda essa obra e ele diz, está consumado. Está cumprido. E o que tem a ver com a nossa vida? Graças a Deus, irmão, que Jesus realizou a obra por completo. Graças a Deus que Jesus não falhou na missão. Graças a Deus que Jesus foi até o fim, e até o fim ele diz, está consumado. Ou seja, Pai, realizei, completei a obra, o preço foi pago, a cédula foi riscada, e graças a Deus que eu e você estamos aqui, porque Jesus realizou a obra, ele diz, está consumado. E se Jesus, irmão, realizou a obra, e se Jesus glorificou a Deus aqui na terra, o que nós devemos fazer? Fazer o mesmo, glorificar a Deus aqui na terra. Se Jesus completou a obra, realizou a obra, o que eu e você devemos fazer? Continuar fazendo a obra até que ela seja completa, até que a obra seja realizada. Irmãos, a Bíblia é tão maravilhosa, é tão gloriosa, porque Deus, Jesus, é Deus, e Ele se fez homem. A Bíblia diz que Ele esvaziou, tomou a forma de homem, e habitou entre nós. E o que Ele fez? A Bíblia diz em João que Ele veio para manifestar a glória do Pai. Quando a gente olhava Jesus, a gente via Deus. Através de Jesus, a humanidade vê Deus. Então Jesus veio resplandecer a glória do Pai. Lembra quando Felipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus, Felipe, eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não viram o Pai? Vocês não viram o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, como é forte isso, irmãos? Jesus mostrou o Pai. Agora o Pai ia mostrar o Filho, glorificando o nome de Deus e glorificando a Jesus, porque Jesus ia morrer, ia ressuscitar, ia receber um corpo glorificado, ia ser exaltado. Ou seja, ele não teve que se esvaziar. Agora, através da consumação, ele ia receber de novo a glória que era dele desde o princípio. Ele ia ser exaltado de novo. Então, o Filho Jesus, ele mostrou a glória do Pai. E agora eu e você mostramos a glória do Filho. Irmão, isso é bênção. Agora eu e você mostramos a glória do Filho. As pessoas têm que olhar para nós, assim como as pessoas viam Deus em Jesus, as pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. Então, seja, a responsabilidade está sendo passada. O Pai passou para o Filho e o Filho passou para nós. Então, em nome de Jesus, irmão, vamos seguir o exemplo de Jesus e vamos permanecer fiel até o fim, para a glória de Deus. E Jesus continua dizendo, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, como aquela glória. Lembra que Jesus esvaziou? Ele já era dono da glória, ele é o dono da glória, agora ele ia receber de volta aquela glória, que me tinha comigo antes que o mundo existisse. Irmão, Jesus já era poderoso antes do mundo existir. Por isso que Maria não é mãe de Deus. Maria foi mãe de Jesus homem. Jesus já existia, aqui fala.
Jesus já era desde o princípio, então não tem como Maria ser mãe de Deus. Deus já existisse, ela foi mãe de Jesus homem, uma serva escolhida, privilegiada, abençoada por Deus. Mas agora mãe de Deus ela não é. Ela foi mãe de Jesus homem, mas não mãe de Deus, irmãos. Então, em nome do Senhor Jesus, Jesus agora ia receber toda a glória que ele tinha desde o princípio. Aí ele diz no 6: manifestei o seu nome aos homens, que o mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Quando Jesus manifestou a glória dele para nós, irmão, para os homens creram em Jesus e guardaram a palavra de Deus. Por que eu e você estamos aqui hoje? Porque nós conhecemos a Jesus, conhecemos a Deus através da palavra. Por isso que nós estamos aqui hoje. Agora Jesus diz assim na sua oração: agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhe dei essas palavras que me deste, e eles a receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Irmão, quem recebe a palavra de Deus, entende que Jesus foi aquele que Deus enviou. E diz: mas eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha isso aqui que maravilhoso. Jesus está falando: aquele que me deste, porque eles são teus. Irmão, nós somos do Filho e somos do Pai. Nós somos do Filho e somos do Pai. Isso é tão tremendo, irmão, porque Deus nos dá para o Filho, e o Filho nos dá para Deus. Nós somos do Pai e do Filho. Se você está aqui, irmão, foi porque o Pai te deu para o Filho. Se você está aqui, foi porque o Filho te deu para o Pai. Se nós estamos aqui, irmão, foi porque Deus nos escolheu, foi porque Deus nos salvou, foi porque Deus viu, teve misericórdia, e pela graça dele nós estamos aqui. Então glorifica a Deus por você estar na presença de Deus, glorifica a Deus por você estar na presença do Senhor, glorifica a Deus por você poder estar na casa dele. Então, pela palavra de Deus, nós cremos na presença, nós cremos no Senhor. Pela palavra de Deus, nós somos dados para Jesus, e Jesus nos dá para Deus. E a Bíblia, irmãos, é o único livro que a gente lê na presença do autor. Você vai entender. Quando a gente lê, nós estamos na presença de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está na presença de Deus. É o único livro que a gente lê na presença do autor. É a palavra de Deus. Você lê, o Espírito Santo fala com você. Você lê, Deus fala com você. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é o único livro que a gente lê na presença do autor. Quando a gente entende que é a palavra de Deus, não é porque tem gente que lê a Bíblia não como palavra de Deus. Lê como se fosse um jornal, alguma coisa histórica, alguma coisa assim. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, irmão. A Bíblia não é uma coisa, a Bíblia compõe a palavra de Deus. Ela não compõe, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra do Senhor. E diz: mas todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam um assim como nós. Irmão, sabe por que, qual nome nós somos guardados? Pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus. Jesus está falando: Pai, enquanto eu estive aqui eu guardei eles, pela tua palavra eles foram guardados, mas agora eu vou para o Senhor e eles vão ficar aqui, mas guarda eles pelo poder do teu nome. Irmão, nós somos guardados debaixo das asas do Altíssimo, nós somos guardados pelo sangue de Jesus. Nós não somos guardados porque nós somos bons, nós somos guardados porque Deus nos guarda. E Jesus orou: guarda eles, Pai, eles vão estar no mundo, eu não vou tão mais, mas você guarda eles. Agora eu lembrei de um livramento que Deus deu para nós, irmão, tanto livramento, tantos, mas a gente vem para a igreja, a gente vem orando, pede a misericórdia, tanto livramento, irmãos, que Deus nos dá. Nós vindo de carro, aqui mesmo, ali naquela rua que saiu nova, no condomínio novo ali,
perto do posto box, ali perto do mercado da avenida. Nós vindo ali, um motoqueiro fez assim, ó. Nós indo aqui, para virar para a direita, para cá, vindo de lá para cá. O motoqueiro sai na esquerda e ultrapassa por aqui, bem na hora que eu fui virar. Se eu não vejo e não dou uma freada, eu dou bem nele. Glória a Deus, irmão, que Deus teve misericórdia e fez eu enxergar. Aí na hora que eu vi, deu uma freada, senão ia bater nele, porque ele não pode fazer isso aqui. Eu que estava do lado da mão direita, ele não pode ultrapassar pela esquerda aqui para virar, tá? E fazer assim. Passou na minha frente, não pode fazer isso. Então ele vai e faz isso. Glória a Deus, que Deus é tão misericordioso que deu tempo de eu ver e frear. E não é a primeira vez que acontece isso. Então, irmão, é Deus que nos guarda, irmão. E bem na hora de vir para o culto, aí acontece uma situação dessa, a gente tem que parar, tem que socorrer, acontece aquela... Mas graças a Deus que Deus tem nos guardado no mundo, irmão. Deus tem guardado aí você, Deus tem guardado a igreja, Deus tem nos guardado nesse mundo. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Jesus continuando dizendo, versículo 12. Mas só para a gente entender o propósito também, versículo 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. O propósito de Deus, irmão, é que a gente seja um. Um em Deus, um no Filho e uns com os outros. Ele quer que a gente seja uma igreja só, para a glória de Deus. Então vamos ser um, para a glória de Deus. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Jesus guardava enquanto ele estava com os discípulos, Jesus guardava os discípulos. Qualquer coisinha a gente lembra, né? A tempestade vinha, Jesus, acalma a tempestade. Os discípulos já iam correndo para Jesus. Mas e agora que Jesus ia subir? Eles precisavam de alguém para guardar eles. Ai meu Deus, maravilhoso. Eles precisavam de alguém para guiar eles. Por isso Jesus rogou, Pai, guarda eles. Pai, envia o Espírito Santo. Pai, guarda eles. Pai, envia o Espírito Santo. Então nós estamos guardados por Deus e pelo Espírito Santo nós somos guiados para a glória de Deus. Aleluia. Continuando. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumpram. Enquanto Jesus estava, Jesus guardou eles. O único que se perdeu foi o filho da perdição. Irmãos, isso aqui Deus falou comigo, e eu lembrei da passagem que a irmã Helenice leu outro no culto passado. Nós vamos abrir nela. Mas olha quem se perdeu, o filho da perdição. E eu tenho certeza que aqui nessa noite não tem filho de perdição. Para a glória de Deus, nós somos filhos que ficamos na presença de Deus. Nós não somos Judas, pelo contrário, nós somos pessoas fiéis ao Senhor. Quem se perde é filho da perdição. E Jesus não chamou nós para se perder. Ele chamou nós para ficar na presença dEle. Então não vamos se perder, não vamos ser daqueles que se perdem, mas vamos ser daquele que continua. Vamos ser como os discípulos, não, Senhor, te abandonaram, mas nós vamos para onde só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Nós não vamos te abandonar, porque nós não somos filhos da perdição. Não vamos ser filhos da perdição, não vamos se perder, irmãos. Olha o que diz em Hebreus 10. Hebreus 10, 39. A irmã leu no culto passado. Olha o que diz. E quando eu li esse versículo, me levou nesse versículo. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Então não vamos ser daqueles que se retiram para a perdição. Ele diz, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou daqueles que creem para o ganho da alma. Irmãos, é a nossa alma que está em risco. Se a gente é filho da perdição, se a gente se perde, se é daqueles que se perde, nós estamos perdendo a nossa alma, nós estamos deixando de conservar a nossa alma. Mas quando eu e você não somos da perdição, permanecemos fiel, nós estamos ganhando a nossa alma.
Olha o que diz: nós porém não somos. Por isso que eu digo, eu quero crer que ninguém aqui é filho da perdição. Em nome de Jesus, que se retiram para a perdição. Está na salvação, se retira para a perdição. Judas, irmão, teve toda a oportunidade de ficar com Cristo, mas ele preferiu perdição. Então eu e você estamos tendo toda a oportunidade de ficar com Jesus. Então não vamos ser daqueles que se retiram para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Irmão, Jesus veio para salvar na nossa alma, e Ele quer que a gente mantenha a nossa alma conservada na presença dEle. Como que a gente mantém a nossa alma conservada? Continuando firme em Jesus. Se a gente se afasta de Jesus, a gente perde a nossa alma, a gente perde a nossa salvação. Jesus continuando, versículo 13 de João 17: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha a mim alegria completa. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Irmão, Jesus estava dizendo aquilo para que os discípulos tivessem alegria completa em si mesmo. Sabe que Jesus quer nos dar alegria completa? Irmãos, eu vendo, estudando, escutando algo maravilhoso. Quem tem Jesus, ele é satisfeito. Quem tem Jesus, ele tem alegria completa. Jesus falou muitas vezes que aquele que bebesse da água, aquele que desse, nunca mais teria sede. E qual que é a água que ele dá? É Ele mesmo. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. Ele mesmo diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu ventre. Quem tem Jesus tem água viva. Quem tem Jesus é completo. Quem tem Jesus tem água da vida. Irmãos, isso é tão maravilhoso, porque se a gente tem Jesus, a gente tem alegria. Ah, irmão, o crente que nasceu de novo, tem Jesus verdadeiramente, ele não se preenche com outra coisa. Ele sabe que só Jesus pode preencher ele. Ele sabe que é só Jesus que pode dar alegria completa. Lembra quando Jesus chegou para Nicodemos? Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Porque que aquele que não nascesse da água do Espírito não veria o reino de Deus, e nem entraria. Aí Jesus vai para o capítulo 4, para Nicodemos Jesus fala para nascer de novo. Para a mulher samaritana, o que Jesus fala? Se tu soubesse, você lhe pediria, ele te daria água da vida, e você não precisaria vir mais aqui. E o que a mulher fez? Senhor, me dá dessa água. Me dá dessa água aí, que eu não posso vir mais aqui não. Não quero nada dessa água. Mas Jesus está falando de uma água espiritual, porque quem nasce de novo, prova da água da vida, irmão, é saciado, é satisfeito. Feita pela palavra. A nossa alma só pode ser satisfeita pela glória dele. Ele quer nos dar alegria completa. Aí Jesus continuando: dê-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou. Irmãos, o mundo não ama Deus não. O mundo odeia quem é de Deus. O mundo, o sistema, o pecado, odeia quem é de Deus. A própria Bíblia fala que o mundo vos odeia. E o mundo vos odiou, porque não são do mundo. Você acha que o mundo vai bater palma para o crente? Vai falar: nossa, graças a Deus, você é um crente fiel. O mundo odeia crente. Odeia quem guarda a palavra de Cristo. Odeia quem guarda a palavra de Deus. Porque eles odiou Jesus. E Jesus falou: eles vão odiar vocês. Ontem nós íamos para a igreja, as pessoas começaram a falar mal de nós na rua e nós escutou. Falou: os crentes, vai lá para a igreja, depois fica falando mal dos outros. Aí nós só escutamos. Chegamos na igreja, primeira palavra inicial, Salmo 73. Rapaz, olha como que Deus vê. Salmo 73, lembra quando Asaf viu os ímpios? E os ímpios zombavam, escapavam? Lembra? Mas quando ele entrou na presença do Senhor, ele viu o final do ímpio. E Asaf era um regente do coro.
Então, em nome do Senhor Jesus, não olha para o que o ímpio está falando. O ímpio odeia, o mundo odeia, mas se você é um servo de Deus, Deus te justifica, Deus trabalha na sua vida. Então Deus foi lá e confortou nós com a palavra. Então o ímpio odeia, o ímpio parece que passa, mas seja um fiel a Deus. Continuamos louvando e glorificando a Deus. Não espere aplauso do ímpio, irmãos. Não espere aplauso do mundo, não espere ele te amar não, porque o próprio Jesus falou, eu lembrei dessa palavra, o mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. Se você é do mundo, a pessoa do mundo vai, ai que bom, a pessoa vai ter conversa para falar, você vai conversar o dia inteiro, vai ter papo, mas quando você é de Deus, você começa a falar das coisas de Deus, isso aí não dá não. Isso aí não dá não. O mundo odeia, irmãos, quem faz a vontade de Deus. Porque quem controla o mundo, o sistema, aqui falar de mundo é sistema, é o pecado. Quem que é o príncipe desse mundo? É Satanás. Então, todos que estão sobre o domínio dele, porque tem o filho das trevas e o filho da luz. Então, os filhos da treva vai amar os filhos da luz? Não vai. Não vai amar. Mas se eu e você são filhos da luz, nós somos amados do Pai. E se nós somos amados do Pai, o Pai nos guarda, o Pai nos protege e o Pai nos livra. Olha o que Jesus diz, assim como eu não sou do mundo. Irmão, Jesus veio no mundo, mas ele nunca foi do mundo. Jesus veio ao mundo, mas ele nunca foi do mundo. Ele só veio para cumprir a missão. E eu vou dar uma notícia para você, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós só estamos aqui para cumprir a missão. Depois que a missão para acabar, nós vamos voltar para a casa do Pai, nós vamos voltar para Nova Jerusalém e vamos habitar com o Pai para todo sempre. Então fica tranquilo, irmão, vai acabar a missão e nós vamos voltar para o Pai. Só permaneça fiel ao Senhor. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica na verdade, Senhor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe o que Jesus falou? Aqui a palavra santifica é purificar, é tornar santo, é tornar limpo, é consagrar. Então santifica eles na verdade, Senhor. Purifica eles, Senhor. Torna eles santos, Senhor. Porque essa é a vontade de Deus, nos purificar para a gente passar a eternidade com Ele. Nos santifica, Senhor, porque Jesus sabia, irmãos, Jesus sabia que a gente ia ficar no mundo. Jesus sabia que Ele ia ir e os discípulos iam ter que ficar no mundo. Não que eles estavam participantes das coisas, mas eles iam ter que estar no mundo. Então Jesus falou, Senhor, santifica eles, Pai. Santifica eles na verdade, consagra eles, purifica eles, torna eles santos. Porque, irmão, é só o Espírito Santo para nos guardar nesse mundo, para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça. É só a verdade da palavra de Deus para nos preservar. E é só Deus para nos santificar, irmãos. Senão a gente se corrompe, senão a gente fica no mundo. Senão a gente fica no pecado. Mas graças a Deus que Jesus orou, Pai, santifica-os. Purifica-os, Senhor. Torna eles limpos, Senhor. Torna eles santos, Senhor. Consagra eles a Ti, Senhor. Pela Tua palavra, que é a verdade. Na verdade, que é a Tua palavra. Assim como Tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Irmão, Jesus foi enviado ao mundo. E agora nós também somos enviados. Jesus falou, assim como eu fui enviado ao mundo, agora vocês são enviados ao mundo. Nós como igreja, irmãos, nós somos enviados ao mundo. Mas nós não somos do mundo. Irmão, ser enviado ao mundo não significa que você é do mundo. Porque Jesus não foi enviado ao mundo, mas Ele não era do mundo. Aí você fala, mas como que eu vou ser enviado para o mundo e não ser do mundo? É quando a gente é enviado para pregar o Evangelho. É quando a gente é enviado para fazer a obra de Deus. É quando a gente é enviado para fazer a vontade de Deus. Aí a gente está indo ao mundo, mas nós não somos do mundo. Mas quando eu se torno do mundo? Quando eu participo das coisas do mundo. Então a gente não está sendo enviado, a gente está no mundo. Quando a gente participa do pecado, quando a gente participa da corrupção, quando a gente participa daquilo que vai contra a lei de Deus, nós não estamos sendo enviados do mundo, nós já estamos no mundo. Mas Jesus não chamou nós para participar das coisas do mundo. Jesus chamou nós para participar das coisas do céu. Por isso que Ele veio, irmão, para nos mostrar, para transformar a nossa mente e mostrar o céu para nós.
A humanidade estava perdida, irmão. Romanos diz que todos nós estávamos separados da glória de Deus. E ninguém buscava Deus, não tinha um justo sequer. Por isso que veio o justo Jesus. E morreu por nós. Sabe para quê? Para nos levar para o céu. Para nos levar para Ele. Para nós fazer a obra dEle. Para a gente fazer a vontade dEle. E Jesus continua dizendo: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Irmão, Jesus santificou Ele mesmo. Como assim? Ele se consagrou. Jesus se separou. Ele se santificou. Para quê? Para que nós fosse separado e santificado. Jesus deu exemplo de separação, consagração, para que nós fosse separado e consagrado. Irmão, se Jesus separou, se Jesus se consagrou para fazer a obra do Pai, eu e você também vamos ser separados, vamos ser consagrados para fazer a obra do Pai. Jesus é o modelo que devemos seguir. Jesus mostra, irmão, que nós conseguimos, porque Ele conseguiu primeiro. Jesus conseguiu primeiro para a gente conseguir hoje. Porque enquanto Jesus não veio e não fez, ninguém conseguia. Os homens pecavam, erravam, falhavam. Nós vemos isso. Mas quando Jesus venceu, agora dá para nós vencer também em nome dEle. Agora dá para a gente conseguir também em nome de Jesus. Então, se Jesus conseguiu se santificar, para que nós santificássemos, então eu e você também conseguimos. Mas vamos se esforçar. Vamos ter bom ânimo. Vamos fazer a nossa parte. Irmãos, Jesus nos amou. Vamos amar a Ele. Jesus nos amou ao ponto que Ele esvaziou de si mesmo. Tomou a forma humana. Irmãos, para pensar. Se você fosse Deus. Presta atenção, não estou querendo endeusar ninguém, só dando um exemplo. Se você fosse Deus, você ia, no seu pensamento agora, você ia esvaziar de si mesmo, da forma de Deus, para se tornar um humano pecador. Não que Jesus pecou, viu? Em nome de Jesus. Para se tornar a forma de um homem que sente dor, sente tristeza, de um homem que cansa, de um homem que se fadiga, e para morrer por homens pecadores. Às vezes a gente, uma alma, a gente não quer perdoar. Imagina a humanidade inteira pecadora. E foi isso que Jesus fez. Eu vou me esvaziar. Eu vou se tornar humano. Para me salvar o humano. Para que o humano agora se torne uma nova pessoa. E graças a Deus que o divino se fez homem. Para que nós, como um homem, agora buscássemos a Deus e morássemos com o divino. Então, em nome de Jesus, Jesus fez a parte por nós, que nós não poderemos fazer. Agora a nossa parte é confiar nele, fazer a vontade dele, porque ele não vai nos dar força para ser fiel até o fim. Versículo 20 diz assim: eu não rogo somente por isso, mas também pelos aqueles que, pela sua palavra, onde creem em mim. Jesus rogou pelos aqueles que iam crer na mensagem do Evangelho. Jesus orou pelos aqueles que iam crer no Evangelho. Jesus orou pela minha vida e pela sua vida. E por isso estamos aqui, porque nós cremos no Evangelho. E Jesus continuando: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, é em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se os discípulos não fossem um, como o Pai e o Filho eram um, Jesus não fez a vontade do Pai, e o Pai não glorificou o Filho, e os discípulos, quando estavam com Jesus, Jesus não guardava os discípulos, fazia a obra e os discípulos viam, agora os discípulos iam ter que glorificar Jesus. Se os discípulos não fossem um só em união, não tivessem o mesmo propósito com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, não tinha como eles mostrar o amor de Deus, e não tinha como as almas crer em Deus. Por quê? Porque não ia ver Deus, não ia ver Jesus. E o que tem a ver isso com a gente? Irmãos, as almas só veem Jesus em nós quando a gente está ligado com Deus e um com os outros. Senão as almas não conseguem ver que Jesus é o Senhor. Como que a gente vai apresentar para as almas Jesus como Salvador, se as pessoas não vê Cristo em nós? Se as pessoas não vê nós ligados com Deus? Irmão, como que você vai ligar uma pessoa a alguma coisa que você não está ligado? Para você ligar a pessoa a Deus, você primeiro precisa estar
videira tem que estar ligado. Os ramos não dá para ligar. Então, quando a gente está unido com o Pai, está unido com as pessoas, com os irmãos, nós mostramos a glória de Deus, o mundo crê que Jesus é o Salvador. O mundo crê que Jesus é o Senhor. Irmão, enquanto as pessoas estão perplexas do sol, você vê aquele brilho, ofusca aquele brilho, a pessoa vê. E assim, irmãos, Deus quer refletir a glória dele para refletir aqui na terra. Deus quer refletir a glória dele em nós, através de Cristo, para que a glória de Jesus seja refletida aqui. Jesus já refletiu a glória do Pai. Agora vamos refletir a glória do Filho. Que as pessoas olhem para mim e para você e dizem: ali tem Jesus, ali tem Cristo. E como que a gente demonstra isso, irmão? Através de amor. Como que a gente vai ser unido se não tem amor? Ontem, eu e minha esposa conversando, ela falando assim: a gente tem que ser simples, mais simples. E isso veio na minha mente, já veio assim: como que a gente é simples? Irmão, quem ama a Deus acima de todas as coisas, quem ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, toda a força, ele é simples. Quem ama o próximo como a si mesmo é simples. Uma pessoa que não ama a Deus acima de todas as coisas, que não ama a Deus de toda a força, de toda a alma, ela não consegue ser simples. Uma pessoa que não ama o próximo não tem como ter simplicidade. Porque esses dois mandamentos se resumem todos. Quando a gente cumpre esses dois, nós cumprimos os outros. Então, para a gente ter simplicidade, a gente precisa amar. Porque o amor tudo suporta. O amor tudo espera, o amor tudo sofre. Jesus morreu por amor. E o que a Bíblia diz? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Então nós vemos que para a gente ser simples, a gente precisa amar. Porque às vezes a gente fere um ao outro. Porque às vezes a gente não quer fazer para o outro. Porque às vezes a gente não quer, em nome de Jesus, ter a humildade, a simplicidade. Só isso tem uma explicação: falta de amor. Falta de amor. Mas quando a gente ama, irmãos, as coisas caminham. Quando a gente ama, as coisas vão para frente. Não tem como a gente mostrar a Deus se a gente não tiver amor. Não tem como a gente ser simples se a gente não ama. Que o amor de Deus, irmão, esteja derramado no nosso coração. Que nós venhamos amar a Deus e amar o próximo. Em João, primeira epístola de João, olha o que diz a palavra de Deus. Epístola de João. A partir do versículo 6, olha o que diz. Qualquer que permanece, 8. Pai, isto, o Filho de Deus, para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Aqui não vive na prática do pecado. Não consegue viver na prática do pecado. Quem está em Jesus não. Nisto, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama a seu irmão. E diz mais, e não é de Deus. Quem não pratica justiça, não ama o irmão, não é de Deus. Então, por isso que a gente deve estar em Cristo, amar os nossos irmãos, para que Deus seja manifesto. Agora, se eu digo que eu amo a Deus e não ao meu irmão, é mentira. Então, olha como a gente deve estar em Cristo e amar, irmãos. Olha como a gente deve estar com Deus. E ele continua, João. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que nós amemos uns aos outros. Então, irmãos, essa é a mensagem. Que nós amemos uns aos outros. Jesus quer que a gente seja um só. Aí ele continua. Não como Caim, que era do maligno. E matou o seu irmão e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão era justa. Quem não ama seu irmão mata.
porque as obras são más. E ele continua: meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo de novo vos aborrecer. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quer passar da morte para a vida? Ame seu irmão. É o que está falando. Nós passamos da morte para a vida porque amamos nosso irmão. Porque permanecer em Cristo é permanecer amando. E amando a Deus e amando o próximo. Irmãos, tem algumas coisas que estão acontecendo, e eu peço para você, se você ouvir isso, se você sabe dessa palavra, aconselha. Eu amo a Deus, eu sou salvo, mas eu odeio aquele irmão. Não ama a Deus. Jesus falou: se a gente não perdoar os próximos, nós não somos perdoados. Eu amo a Deus, mas eu odeio aquela pessoa. Nós não amamos a Deus. Você sabe por quê? A maior dívida Jesus pagou. Jesus poderia odiar a gente. Olha lá um perdido. Olha lá um pecador. Não quer nem saber de mim. Só vive na prática do pecado. Mas sabe o que Jesus fez? Não olhou dessa maneira. Falou: eu vou salvar ele. Eu vou salvar ela. Eu vou morrer por ele. Eu vou morrer por ela. E Jesus morreu por nós. Perdoou a dívida maior. E agora nós temos que perdoar o nosso irmão. Nós temos que amar o nosso irmão. E a Bíblia continua: quem não ama seu irmão, permanece na morte. Está entendendo, irmãos, que amar a Deus e o irmão traz vida eterna? E quem não ama a Deus, não ama o irmão, traz morte eterna? Continua na morte. Aí, continuando: qualquer que aborrece seu irmão, é homicida, é assassino. As pessoas pensam que só matar com tiro ou com faca é assassino. Não. Tipo, você ficar aborrecendo seu irmão, matar ele espiritualmente, você é um assassino. Nós somos assassinos se nós fizermos isso. É a palavra de Deus que está dizendo. Então, em nome de Jesus, irmãos, quem aborrece seu irmão, ou quem odeia seu irmão, em algumas traduções, é assassino, é homicida. Então, Jesus não chamou nós para gerar morte. Jesus chamou nós para gerar vida. Jesus não chamou nós para matar. Jesus chamou nós para mostrar que Ele é o dono da vida. Continuando: e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então olha isso aqui, irmão. Quem aborrece o irmão, não tem vida eterna nele. Não tem permanente vida eterna nele. Então, irmãos, se você está aborrecendo alguém, para com isso. Se você tem ódio de alguém, libere o perdão. Porque se você perdoa, você é perdoado. Se você gera vida, a vida é gerada em você. Então, continuando: conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Quem? Jesus. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então vamos dar a vida por Jesus e um pelos outros. Vamos amar, porque essa foi a oração de Jesus. Que nós sejamos um só com Ele e um só com o próximo. Jesus continua dizendo, agora voltando a João, capítulo 17, versículo 22. Eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. A palavra aqui perfeitos é completa em unidade. Deus quer que a gente seja completo em unidade. Por isso que Ele deu a vida para nós. Para a gente ser dividido, para a gente ser perfeito em unidade. Porque a humanidade estava separada. Mas quando Jesus morreu, Ele morreu para unir. O Espírito Santo veio para unir. Unir o quê? Os irmãos, unir as pessoas com Deus. Unir um com os outros. Porque sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, a humanidade é má, irmãos. Vive em desunião. E a vontade de Deus é o quê? É unir. É unir o próximo, é unir nós com Deus, é unir nosso próximo, é converter os corações dos pais aos filhos para que ele não venha ferir. Então vamos unir para a glória de Deus. E ele diz, mas, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a mim, como me tens amado, e que tens amado eles como me tens amado a mim. Jesus nos salvou, irmão, para a gente ser unido
levar a mensagem dele, para que o mundo saiba que Jesus é amado do Pai e que nós também somos amados do Pai. Jesus ama o Pai e Ele também te ama. Ele tem amor por você. Ele tem amor por mim. E continuando, para encerrar. Pai, aqueles que me deste, quero que onde estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu has me amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado, esteja neles, e eu neles esteja. Eita, glória a Deus. A vontade de Jesus é que o amor do Pai esteja em nós, e Ele esteja na gente. Então, igreja do Senhor, João 17, essa foi a oração de Jesus por nós. Resumindo, Jesus orou para o Pai nos guardar. Jesus orou para o Pai nos livrar desse mundo. Jesus orou para o Pai nos santificar na verdade, porque só através da palavra nós somos santificados. Jesus orou para que nós fôssemos um só. Jesus orou para que nós resplandecesse o amor de Deus, para que nós fosse enviado e mostrasse o amor do Pai. Então, em nome de Jesus, que o amor de Deus esteja em cada um de nós, e que nós venhamos amar ao próximo como a nós mesmos, para a glória de Deus, amém?